O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se ne frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da Culturepedia ou do Videocast. Seja bem-vindo se você está com a gente pela Sportnet, seja bem-vindo se você escuta a gente pela Central 3. Todos são muito bem-vindos, os telespectadores, os ouvintes. Aqui temos espaço para todos, temos um carinho especial por todos também. A gente tem muita coisa para falar, porque os times italianos já estrearam na Liga dos Campeões. A gente teve rodada muito cheia e muito boa, muita coisa para falar na Série A, e também tem a Copa Itália chegando por aí. Então temos 3 competições para abordar, muitos times. Não vamos perder muito tempo, porque tem que falar de Juventus, tem que falar de Napoli, o Napoli que ainda é o único time 100% de aproveitamento no campeonato. Tem a Inter de Milão, que é uma no cravo e outra na ferradura, né? Às vezes faz um grande jogo, às vezes não faz um grande jogo. Tem o Milan também mais ou menos nessa batida aí. E também temos outras equipes menores, né, que a gente vai falar do Como, temos que falar do Como. Equipes que têm aí uma grande chance na Copa Itália, a gente vai falar também. É o caso da Udinese, pode ser o caso de outras. E é claro que eu não estou sozinho nessa para abordar essas 3 frentes, né? Hoje a gente vai abordar 3 frentes, então é preciso da ajuda de sempre dos meus companheiros. Eles que nunca me deixou na mão não irão me deixar na mão em mais essa edição. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio Bittencourt. Sem se alongar muito, o Napoli 100%, né? Tô pedindo para não se alongar, porque a gente, obviamente, vai falar um pouco sobre isso, mas queria saber se você imaginava que o Napoli chegaria aí no final da 4ª rodada como a única equipe que ostentaria essa grandiosa marca de 100% de aproveitamento. Tudo bom, Caio? A todos, é realmente uma boa marca, levando em conta todas essa alternância de desempenho das equipes, e assim foi vista também já desse confronto com o Pisa, com toda aquela dosagem entre Copas e o campeonato, que é algo que a turma da Champions vai sentir, até a turma da Copa vai sentir em menor escala, e que essa semana, além da semana de Copa Itália para quem fica, tem a semana de Europa League também para Roma e Bolonha. Então, de certa forma, é todo mundo com a cabeça no campeonato, o coração na Copa, e como discutir essa dosagem. Nelson Oliveira, tem uma coisa muito interessante olhando a tabela da Série A após essas 4 rodadas, que 6 equipes ainda não venceram jogos, né? E aí a gente pode incluir, inclusive, a Fiorentina, né? Um time que a gente sempre tem uma expectativa legal. Não posso falar por todos, mas eu pelo menos tenho. Talvez o bobo seja eu. Mas a gente tem 6 equipes aí que ainda não venceram. A gente pode, graças a isso, falar que o campeonato está nivelado por baixo? Ou isso é um equilíbrio, né? Denota e demonstra aí que é um campeonato muito equilibrado? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, eu não vejo, fora a Fiorentina, né? Que eu acho que é um pouco mais surpreendente. Acho que é normal chegar a essa parte do campeonato com times ainda que não venceram, né? Mesmo sendo 6, parece ser muito, mas você tem, por exemplo, sei lá, o Verona, que conseguiu já 3 empates, e que eu acho que até se você pensar em termos de pontuação a essa altura do campeonato, 3 pontos em 4 jogos para um time que briga contra o rebaixamento tá mais do que aceitável, né? Principalmente se você considerar que um desses pontos foi contra a Juventus, né? Então, acho que fora a Fiorentina, que de fato está decepcionando, acho que é um pouco normal aí. Tem o Pisa, que voltou à Série A depois de mais de 30 anos. O Lecce, que tem problemas ofensivos, já não é de hoje, né? O Parma, que também está com um técnico muito novo. Acho que também tem a questão do Genoa, que seria talvez aí, do lado da Fiorentina um pouco surpreendente, mas teve o Genoa
sofreu uma virada agora contra o Bolonha no último minuto, né? Enfim, são algumas situações um pouco específicas. Mas eu não vejo tanta surpresa assim, a não ser no caso da Fiorentina, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Vamos falar daqui a pouquinho, mas a gente vai abrir essa edição falando do Napoli, porque, como eu já antecipei, como já falei aí para alegria do Caio, é a única equipe com 100% de aproveitamento. Mas, Caio, eu queria que você falasse de como foi a última semana do Napoli, né? Porque a gente está gravando no dia 22, que é quando o Napoli fechou a rodada e venceu o seu quarto jogo contra o Pisa, mas teve uma rodada de estreia na Liga dos Campeões extremamente frustrante, né, Caio? Então eu queria que você abordasse aí como é que lida com a frustração da estreia da Liga dos Campeões e com essa empolgação do bom começo de campeonato, né? É pro torcedor ficar muito empolgado, é pro torcedor ficar engasgado, é pro torcedor encarar como duas coisas diferentes, como diria o outro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cara? Pensando uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque, acredite se quiser, observando o ambiente Nápoles e tudo mais, acredita que eu senti até um pouquinho mais de entusiasmo. Não entusiasmo quando você perde não é a palavra certa, mas assim, um certo bálsamo, certo ok, assim, tudo bem. Perdendo do City da maneira como foi, do que ganhando do Pisa da maneira como foi, você acredita que tem essa questão? Isso se deve ao fato também pelos desempenhos. É bem verdade que o Napoli contra o Pisa foi letal quando precisou. Letal quando teve as chances, um gol raro do Gilmour, que curiosamente até preciso checar, mas acredito até que tenha mais gols que o Lobotka, assim, no todo, que é raro alguém da função deles, da função que jogam Gilmour e Lobotka, marcar gols. E é raro também um gol do Spinazzola, que já foi um grande momento. Spinazzola foi o melhor em campo diante do Pisa e já tinha ido bem, verdade seja dita, na roubada que teve contra o Manchester City, tanto atuando pela esquerda quanto pela direita, e até também no meio dessa questão Højlund e Luca. O Luca tem toda essa questão de adaptação que está sendo difícil para ele. Aí nós vamos discutir ao longo dos tempos. Só que assim, o jogo contra o Manchester City e o jogo com o Pisa tem um ponto em comum que foi negativo. Um ponto em comum que o Nelson vai dizer, vai pegar no pé dele, mas tem motivo para pegar no pé, que é o desempenho do Di Lorenzo. O Di Lorenzo não pode dar um carrinho diagonal no Haaland como deu, sendo o último homem numa ocasião clara de gol. Ele não pode dar uma atrasada como deu, aí o pessoal do Sportnet consegue ver o momento exato que ele entrega o segundo gol, o primeiro gol do Lohan com a camisa do Pisa. Esperamos um bom desempenho para falarmos bem dele. Aliás, o Pisa acho bem digno o começo do campeonato do Pisa, apesar de só ter um ponto até aqui em 4 jogos. Também pela tabela. Mas, assim, nessa questão de regularidade de desempenho, o pessoal talvez esperasse que o Napoli se impusesse um pouco mais diante do Pisa e esperasse um pouco mais de dificuldades diante do Manchester City. A tal ponto que teve doido falando que o Napoli ia tomar goleada do City, que não sei o quê, não sei o que lá. É um desempenho normal, principalmente levando em conta que você jogou 70 minutos com um jogador a menos. Por outro lado, eu acho que em 2 pontos, tanto contra o City quanto contra o Pisa, eu achei que o Conte deu uma vacilada em substituições. Uma, diante do City, que é talvez o momento de retrair, de colocar o Juan Jesus não era o ideal. De repente, uma troca do Politano pelo David Neres, como foi feita mais adiante, com a entrada do David Neres, poderia ser mais negócio, até para tentar tirar. Qual é o cenário ideal para você colocar Juan Jesus no jogo?
pergunta de $1 milhão, mas eu vou deixar para que vocês falem, porque se eu falar, é perseguição. Então, eu vou me abster desse assunto. E, claro, a questão das entradas do Anguissa e do Lobotka, que, apesar de chamar cavalaria e tudo mais com Pisa, ele cometeu um erro de treinador primário. Primeiro que, assim, técnico, uma coisa que eu acho que deve ser estudada, deve ser colocada no curso inicial de treinadores é, se você tem um escanteio contra, não mexa no seu time, que você vai desconfigurar o negócio todo. Coincidentemente, no momento que ele coloca as peças, é o momento que sai o pênalti do Pisa. O pênalti que o Inzola converte e tudo mais. Aí teve a polêmica dos pênaltis e tudo mais. Agora a regra de mão na bola, ninguém sabe mais nada. Ninguém sabe mais nada de ataque. E é isso. Agora, a questão vai ser a dosagem desse elenco à medida em que for acontecer no campeonato. Só que, para essa rodada, tem um ponto em comum, eu acredito nisso, nos 4 que jogaram nesse fim de semana. Todos tiveram, até certo ponto, uma dificuldade de impor o seu ritmo. Tanto a Atalanta, quanto o Napoli, quanto a Inter, quanto principalmente o Napoli e Juventus. Todos tiveram um certo ponto. O que é natural para quem teve jogos da maneira que foi. A Atalanta precisou correr atrás do PSG o jogo todo. Napoli com o City. Juve Dortmund foi esse tiroteio gostoso. E é só a Inter que teve assim, conseguiu um pouquinho se impor mais diante do Ajax, por ela ser a favorita. Mas fora isso, você tem que também dosar. É difícil. É difícil, mas é para isso que o Napoli investiu tanto assim, né? Vou fazer só 2 considerações rápidas sobre esse jogo. A primeira é que a arbitragem foi... Não vou dizer que ela foi ruim, não. Vou dizer que ela foi confusa, tá? Porque ruim... Acho que teria que ter mais lances e tal, mas ela foi confusa em lances capitais. Então, assim... Para mim, por exemplo, o que tá rolando na tela do Sportnet agora não é pênalti, né? A bola bate... Evidente que bate no braço do zagueiro, mas ela ricocheteia na perna esquerda para ir no braço direito depois. É difícil. E a gente viu que o último gol do Pisa foi marcado pelo Lohan, e aí eu já vou pegar esse gancho aí, porque o Pisa deve rodar mais o time na Copa, né? O Pisa que enfrenta o Torino deve rodar o time na Copa Itália, e quem quer ver o Lohan vai ter uma boa oportunidade de acompanhar na Sportnet, né? Vou até pedir para a produção colocar todos os jogos da Copa Itália, porque esse jogo do Pisa é o jogo que fecha a rodada da Copa Itália, que é o jogo contra o Torino. Então, assim, se a gente viu o Lohan marcando um gol hoje, e eu reverbero aqui o que o Caio falou, que vai ser muito legal se a gente ver o Lohan se estabelecendo e aparecendo mais vezes, tá aí um bom jogo para ele também ganhar mais minutos e fazer coisas boas. Mas, antes desse jogo Torino e Pisa, a gente vai ter Cagliari e Frosinone, a gente vai ter Udinese e Palermo, a gente vai ter Milan e Lecce, todos esses 3 jogos que eu falei na terça-feira. Aí na quarta-feira a gente tem Parma e Spezia, Verona e Venezia, Como e Sassuolo. E na quinta-feira, juntamente com o Torino e Pisa, que eu já tinha citado, temos Genoa e Empoli. Legal que a Copa da Itália já começa a ter... já temos aí 3 confrontos entre times de Série A. Mas vamos voltar, daqui a pouco a gente fala da Copa Itália, prometo. A gente vai ficar nesse vai e volta no programa de hoje, porque como eu falei, é muito assunto. Teve Champions, a italiana, a Copa Itália, então a gente vai ficar nesse vai e volta aí. Nelson, eu queria falar da Juventus com você, porque a Juventus não conseguiu acompanhar o Napoli até essa rodada, estava acompanhando na questão de pontuação, perdeu 100% de aproveitamento, mas está ali como a segunda colocada da Série A e teve, como o Caio falou, um tiroteio na Liga dos Campeões. Para quem não torce para nenhuma das 2 equipes, muito legal de assistir. Para quem torce para Juventus e Dortmund, talvez não, porque erros irritantes, e eu queria que você falasse desses erros. E os jogos da Juventus na temporada passada, eles eram lentos, né? Tinham um marasmo. Já dá para falar por esse comecinho de temporada que é uma mudança nesse parâmetro? Esse time provavelmente terá um padrão diferente nessa temporada. Vai ser essa loucura aí durante a temporada toda, Nelson? Se fosse, me avisa logo que eu já evito ver alguns jogos. Antes de responder, só 2 informações, né? Caio falou sobre o Lobotka. O Lobotka tem 2 gols em 5 anos e meio, e o Guilherme fez o primeiro agora.
E sobre o árbitro, né? O Valerio Crezzini, foi a estreia dele na Série A. Eu acredito que nós iremos demorar de vê-lo na Série A novamente, né? Depois dessa arbitragem bastante complicada dele. Sobre a Juventus... Pô, agora você me deixou triste, mano. Agora, pô, o cara, primeiro dia de trabalho, né? Quem não faz uma cagada no primeiro dia, né? Porra, agora você me fez ter compaixão pelo cara. Ainda mais sendo auxiliado pelo Mazzoleni, rapaz. O Mazzoleni é assim... Como é que você é auxiliado pelo Mazzoleni e vai pensar em algo bom? Eu também faria coisa errada. Enfim, sobre a Juventus, né? Historicamente, né? A Juventus sempre foi assim, um time do 1-0, né? A gente, tipo, de longa data, essa sempre foi meio que a ideia da Juventus, essa ideia toda de o importante não é jogar bem, o importante é vencer, é isso que conta e tudo mais. Se vai ser assim a temporada inteira, é uma boa pergunta, porque quanto mais você escala Lloyd Kelly na defesa, mais isso tende a acontecer. Teve o tiroteio também no derby de Itália, né? Se a gente for ainda considerar, a Juventus fez 8 gols em 2 jogos e sofreu 7 gols em 2 jogos, né? Aí veio o jogo contra o Verona, que já foi um pouco mais tranquilo em termos de gols, né? Porque não foi exatamente um jogo tranquilo, né? Você teve questões arbitrais também, provavelmente a arbitragem vai passar um tempinho aí na geladeira, porque... Não pelo pênalti, porque o pênalti marcado pelo toque de mão do João Mário foi muito contestado, mas a gente já vê esse tipo de pênalti ser marcado na Itália há muito tempo, né? Tem um pouco de ampliação da área corporal, o cara errou a cabeçada, infelizmente ele se coloca propenso a uma situação dessas, né? Mas como erro mesmo foi o fato de o Orban, que fez o gol, né, de pênalti, depois ele dá uma cotovelada no Gatti e ele não é expulso, né? O VAR deixou passar essa aí. Então, aí sim acho que a Juventus tem motivo para reclamar. Mas o que eu vi nesses jogos aí de ruim da Juventus é uma falta de proteção muito grande na entrada da área, né? A Inter fez 2 gols assim, com o Çalhanoğlu, praticamente ali na mesma posição. O Borussia Dortmund também produziu gols dessa mesma forma. E em um jogo o Locatelli jogou e no outro não. Então, acho que fez talvez seja uma questão um pouco mais sistêmica. Está faltando um pouco mais de acerto ali na entrada da área, um lugar que o Tudor deveria conhecer muito bem, já que além de ser zagueiro, quando ele também chegou a jogar como volante, né, na sua carreira como atleta. Então, eu acho que falta se arrumar defensivamente. Acho que ele é até capaz de fazer isso. Ele já teve times que se defendiam muito bem, inclusive o Verona dele, algumas temporadas atrás, era um time que se defendia muito bem e tendo peças bem questionáveis, né? Então acho que não mesmo tendo algumas peças questionáveis como o Kelly, que eu acabei de citar, ele consegue sistemicamente dar uma melhorada no time, né? O Verona tinha o Davidovic, tinha o Gunter, tinha jogadores bem mais limitados e mesmo assim conseguia ali pro nível do Verona, obviamente, fazer boas campanhas, né? Tanto é que terminou ali no meio da tabela na Série A com tudo. Mas o que eu acho que talvez a Juventus não devesse se preocupar tanto assim com a defesa, porque o forte da Juventus, a gente até já citou aqui, para mim é um dos ataques mais fortes da Itália. Talvez até no papel, se a gente for colocar ali, talvez seja até o mais promissor, né? Porque você tem o Yildiz com uma margem de crescimento absurda, você tem o Vlahovic que jogando bem é muito letal. Assim, na minha opinião, o cara que é o piorzinho, digamos assim, é o Francisco Conceição, que é muito bom. Então, e que foi até o autor do gol, né, do jogo contra o Verona. Então, eu acho que é um ataque muito insinuante, que no papel já é muito bom e que é um ataque que tem que render isso aí mesmo que está rendendo. Fazer chegar e meter 8 gols em 2 jogos. Tem capacidade para isso. Então, eu não sei se o torcedor da Juventus vai se acostumar a ter um time que marque muitos gols e talvez sofra muitos. Acho que o Tudor vai precisar dar uma relaxada, resolver um pouquinho isso aí para poder relaxar os torcedores, no caso, né? Mas, enfim, eu já falei aqui antes que eu não tenho uma confiança tão grande no Tudor como um técnico de grandes objetivos, mas com o que ele tem na mão ele pode conseguir ir longe até na Champions League, eventualmente, né? A tabela da Juventus na fase de Liga não é das piores, então acho que dá para somar uma quantidade de pontos bastante razoável, talvez até para já ir direto para as oitavas.
sem precisar ali da fase preliminar, e tem motivos para sonhar também na Série A. Eu acho que esse tropeço contra o Verona foi bastante inesperado. Foi um segundo tempo bem ruim da Juventus, né? Tanto é que o Verona até cresce no jogo e tudo mais. O Kalulu também não estava vivendo uma boa fase. Eu acho que juntamente com o Lloyd Kelly é um ponto ali de atenção na defesa da Juventus. E, enfim, acho que o Tudor precisa dar uma repensada ali no que vai fazer defensivamente. Talvez não tenha tantas peças, mas como eu falei, ele é capaz de dar uma melhorada mesmo com peças questionáveis. Vamos falar do Milan então, o Caio Bittencourt, porque o Milan começou a primeira rodada do Milan catastrófica, né? Ninguém esperava que o Milan perdesse para a Cremonese dentro de casa, e agora o Milan vai se acertando, né? A gente vai vendo um time um pouquinho mais sólido, que eu acho que é a grande marca registrada do Allegri, e eu acho que é o grande ponto de interrogação que a gente vai ter para a temporada, mas pelo menos 3 rodadas aí em que o Milan foi um pouquinho mais confiável. Queria que você falasse um pouco do Milan. Não, realmente, assim, já dá para cravar que foi o melhor desempenho do Milan no todo, nesse Allegri bis, como podemos dizer, essa segunda passagem do Allegri no Milan. E isso se deu também porque, assim, foi uma partida de um meio-campo bem fortificado, uma partida em que Fofana se saiu bem, em que Rabiot se saiu bem, em que Modric se saiu bem, e de certa forma o ataque Pulisic e Giménez acabou funcionando de certa forma. Acabou funcionando por conta da qualidade do Pulisic na partida, e se o Giménez ainda tem seus momentos, o esquema com 2 atacantes nesse contexto, com 3-5-2, pode tirar um pouco do peso dele. Pode tirar um pouco do peso que eu acho que de maneira meio equivocada se deram para ele nos últimos jogos do Milan. O X da questão seria mais adiante, quando eventualmente o Rafael Leão voltar de lesão e tudo mais, que aí veremos como é que esse encaixe pode se dar e como é que isso pode evoluir. Porque nesse primeiro momento pode ser um bom sinal, principalmente para o meio-campo e para o ataque, esse desempenho ter funcionado e está funcionando. Eu acredito que pode ser um bom sinal a partir daí. Porque a questão defensiva também, mesmo nesses primeiros jogos, aos poucos ela está se estabilizando, mesmo com os problemas que o Milan tem tido com relação à questão física do manhã e outras questões. Então isso pode ser um sinal positivo do Milan para o futuro próximo. Eu vou só concordar discordando de você num aspecto que você falou do Giménez, que você acha que tem sido exagerado as críticas, né, ou o peso que estão colocando nas exibições do Giménez. De uma forma geral eu concordo com você, mas acho que o jogo contra o Bolonha foi um negócio de dar gastura, assim. O cara, se desse mais um tempo de jogo, o Giménez não ia conseguir. É aquele dia que é noite, tá ligado? Que não adianta o que acontecesse, o Giménez não ia conseguir, mas no geral você tá certo. É aquilo, todo mundo tem isso, mas mesmo assim você tem também toda uma questão de desempenho, uma questão de pressão, querendo ou não. O Giménez, ele tá tentando se provar pro Allegri que ele é um cara útil, que ele é um cara que pode ser interessante, porque assim, eu acho que é um esquema parecido com o sujeito que ele ia ser envolvido numa troca, com o Dovbyk na Roma. De certa forma, eles estão meio que no alvo do treinador e ao mesmo tempo ele precisa se provar o tempo todo. E aí os dois, o Dovbyk um pouco menos porque ele joga menos, evidentemente, mas você sente um pouquinho de ansiedade, essa coisa logo do gol para tirar esse peso e provarem, poxa, tem seu valor, tenho valor. Nelson, vou fazer uma sacanagem com você. Queria que você abordasse aí
essa volta do Rabiot à Série A. Até aqui só fez bons jogos. Até aqui teve boas exibições, acrescentou ao Milan, e enquanto eu falo isso, esse belíssimo passe que a gente está vendo aqui na Sportnet para um gol do Pulisic, quem não viu, busque ver. Mas quem te viu, quem te vê, né, Nelson? Não, acrescentou ao Milan e ao meu time no Fantacalcio, né? Então não é talvez não seja tão a sacanagem do que está fazendo, já que ele está no meu time no Fantacalcio. E, assim, é porque eu acho que com o Rabiot se faz o que... Existe uma desproporção também. Claro que o cara, às vezes, ele tem... acho que existe uma má vontade justificada pelo fato de ele ser aquele cara meio dinheirista, de ter a mãe agente que é extremamente chata e gananciosa, fica se metendo ali, e por ser um cara meio chato dentro de campo. Mas ele cumpre, e acho que os melhores momentos dele na carreira foram com o Allegri, e acho que é nisso que o Milan aposta, né? Então, acho que ele vai entregar um mínimo ali. Pode ser que no próximo ano, se o Milan se classificar para a Champions League, o que eu acredito até que vai acontecer, que ele talvez não num nível mais exigente, com jogos um pouco mais complicados, talvez ele não entregue o suficiente para ser um cara incontestável. Mas nesse contexto de um Milan que está ali, que vem de uma 8ª posição na Série A, que está fora de competições europeias, que tem apenas compromissos domésticos ao longo da temporada, ele vai acabar rendendo e vai acabar entregando um bom futebol, porque ele já está adaptado ao que o Allegri pede dele. E acho que vai acabar sendo uma peça importante. Como, por exemplo, e acho que isso é ruim para o Hit, né? O Hit chega ao Milan ali no início da temporada ainda, né? No início da pré-temporada, né? Faz bastante tempo já. Ali muita gente pensando, vai fazer um meio campo ali com o Hit, sendo titular, talvez com o Modric de vez em quando, dando uma alternada. E é um cara que praticamente não jogou no Milan, e vejo até que com a chegada do Rabiot perde mais espaço ainda, já não foi convocado para a seleção italiana para a última data FIFA, e parece que meio que entrou numa roubada, né? Então... vejo aí a ascensão do Rabiot como um problema para ele e também para o Yashari quando retornar de lesão, né? Porque o Rabiot chega também muito por causa da lesão do Yashari, mas esse aí é outro papo, né? Porque foi um alvo de um interesse bastante longo ali do Milan. O Clube Brugge não queria vender e o Milan insistiu bastante, pagou bastante nele, 38 milhões de euros. E é um cara bastante novo também, né? Não que o Hit seja velho, mas acho que o pensamento que a direção tem em relação ao Yashari é um pouco diferente em relação ao Hit. Acho que talvez o Hit seja um cara que tenha um pouco menos de certeza, era uma oportunidade de mercado, porque, enfim, é um jogador de seleção italiana que fez bons jogos pelo Torino, e que não estava tão caro, que acho que foi aproveitada essa oportunidade, mas que sinto que ele é um jogador descartável no projeto. E isso faz muito pouco tempo que ele chegou. Acho que isso é bem ruim. Força, Hit. Imagina você perder seu espaço pro Rabiot. Que Deus tenha piedade do Samuel Hit. O Bruno Formiga, ele tem uma teoria que ele fala muito, que é todos nós, né? O ser humano se deixa contaminar muito pelo carisma ou pela falta de carisma dos jogadores, né? Às vezes o cara é mais ou menos, mas por ele ser carismático você faz vista grossa alguns erros, mas às vezes o cara é até melhor jogador, mas como ele é um otário, como é o caso do Rabiot, a gente bota uma lupa maior, né, para achar os erros dele. Eu faço muito isso, tá? Não vou me isentar, não. É que eu acho que assim, com o Rabiot a gente precisa ter algo claro, assim. Ele cumpre o que faz? Cumpre. Ele é um bom passador, ele é um bom marcador, acho que assim, volta e meia ele tem aprimorado isso, ele aprimorou um pouco no Marselha e parece que pode ser útil assim no Milan, assim, aprimorada a chegada à área. Ele não vai ser um box-to-box e vai chegar toda hora, mas que assim, que ele vai contribuir nisso, vai. A questão é que talvez ele não seja excepcional nisso.
Assim, ele é bom o suficiente para ser titular e tudo mais, para ser uma peça importantíssima do time. Importante, vai, talvez importantíssima nem tanto. Você pode ter essa questão com ele. O problema é que muitas vezes, isso lá desde a base no PSG e tudo mais, que ele era um sujeito até bem quisto pelo desempenho em off-league e tudo mais, esse pessoal que adora fazer, que faz scoutings de ligas juvenis e tudo mais, que são ótimos, são maravilhosos, que assim, a gente sempre fica sabendo de coisa diferente por esses caras que trabalham bem e tal, alguns amigos nossos e tudo mais, graças a Deus, por causa disso que ficou um certo ranço, e também tem com as atitudes dele fora de campo e atitudes da mãe e a gente, que de certa forma deram esses problemas. Aí a maneira como que se deu a ida dele para o Milan, por exemplo, é um caso. A questão dele salarial, que assim foi tema de inúmeras pendengas nos tempos de Juventus, e foi também no PSG, foi no Marselha, e claro, isso pesa também, querendo ou não, assim, se o sujeito aparece com muita polêmica fora de campo, querendo ou não, em algum momento ele tem que se bancar. Ele tem que chegar assim não, vamos colocar na mesa para que cale a boca. Verdade é que é isso, a gente vive de crítica, querendo ou não. Quem assistiu esse jogo, Nelson, pode até não acreditar, até porque o Milan fez 3 e poderia ter sido mais. Mas a Udinese não faz um começo de temporada ruim não, né, cara? A gente viu a Udinese indo bem, inclusive na rodada de abertura da Copa Itália, aí consegue 2 vitórias, e aí uma delas contra a Inter de Milão. Parecia que a Udinese ia, mas aí agora foi uma derrota significante, né? Foi uma derrota que não teve muito que a Udinese pudesse extrair de positivo. Então eu queria que você falasse dessa Udinese aí, que tava dando uma boa impressão e de repente voltamos, não vou dizer a estaca zero, né? Seria uma sacanagem, mas voltamos algumas casas aí, né? Não, também acho. E se a gente for pensar, já é algo que o trabalho do Costa Runjaic já é superior, porque, enfim, existia desconfianças quando ele chegou. A Udinese fez outras apostas que não são normais na Série A, né, de trazer técnicos assim, de fora da liga até mesmo, ou vindos da Série B e tudo mais. Enfim, técnicos não italianos que não são envolvidos com o futebol do país, que nunca tiveram passagem nenhuma por lá e tudo mais. E fez algumas apostas assim nos últimos anos, e algumas delas deram bastante errado, né? Tem, por exemplo, sei lá, o Julio Velázquez, no espanhol. Quem lembra dele? Esses dias fui procurar aí para saber onde é que ele estava trabalhando, e passou já por vários clubes de mercados bem periféricos depois da Udinese, né? Então foi uma aposta bastante fora do padrão, e o Costa Runjaic era um pouco disso, né? Embora ele tenha vindo de trabalhos mais consistentes do que o Velázquez lá no Legia Varsóvia, né? E o que é que ele fez, né? Nessas últimas 2 temporadas, né, a Udinese conseguiu ficar invicta nos 3 primeiros jogos da Série A. E isso é a primeira vez na história que a Udinese consegue passar 2 temporadas seguidas de Série A invictas nesses 3 primeiros jogos. Aí tudo bem, depois vem essa derrota clamorosa aí contra o Milan, mas ainda está além do esperado, né? Porque a gente tem que pensar que a Udinese perdeu numa tacada só o Luca e o Tovan, né, os seus 2 atacantes. E o ataque, a gente já falou muito mal do ataque da Udinese aqui, acho que com bastante razão, que é um ataque que tem bastante pobre em termos de nomes e tal, que eu ainda acho que vai sofrer ao longo do campeonato por causa disso, mas tem alguns outros bons nomes, alguns jogadores que começaram bem o campeonato, né? O ataque já estava bem desde a última temporada. Você tem o Christensen, que também no jogo contra o Milan acabou falhando, o zagueiro, né? Que fez uma temporada muito boa em 23-24, já deu uma quedinha em 24-25 e parecia estar retomando o seu nível na atual temporada, né? Fazendo ali um trio juntamente com o Solé, que também é um cara que estreou no meio da temporada passada e que também é um jogador que tem ido bem.
Então, enfim, eu acho que pro caso da Udinese, um jogo desse contra o Milan acaba significando um pouco, porque não é o campeonato da Udinese, né? A gente até pode falar de times que a gente imaginava que iam ter um desempenho melhor nesse campeonato, como por exemplo a Lazio e a Fiorentina ali, de brigar por competições europeias, e hoje estão bem atrás da Udinese, por exemplo. Eu não acho que a Udinese possa aproveitar esse início ruim desses outros clubes para talvez brigar por uma vaga em competição europeia. Eu acho que não é o caso, mas para ter uma temporada tranquila, acho que vai acabar acontecendo, né? Vai ser interessante que na Copa Itália a Udinese vai enfrentar o Palermo, né? Nessa fase agora de meio de semana. E o Palermo também é um time que começou a temporada muito bem, né? Em 4 rodadas da Série B, o Palermo tem 10 pontos, né? Lidera a competição ao lado do Modena. O Palermo do Pippo Inzaghi, que tem o Pohjanpalo, né? Finlandês, ex-Bayer Leverkusen, ex-Venezia, ali como principal nome de ataque, né? Então acho que vai ser um confronto interessante, ou tem esse potencial, né? A gente tem que ver exatamente qual vai ser o nível de prioridade que vai se dar, porque infelizmente times menores acabam não priorizando muito a Copa Itália pelo modelo de disputa da competição, né? Então, provavelmente a prioridade do Palermo, que é também do Grupo City, é voltar à Série A, né? E da Udinese fazer um campeonato tranquilo. Então, pode ser que haja uma certa rodagem de elenco, mas seriam times interessantes de a gente ver, porque poderiam dar trabalho para equipes maiores também na Copa Itália, né? Vou finalizar o Milan aqui com um negócio que eu não falei quando a gente falou de Milan. Gol importante pro Fofana, né, cara? O Fofana, tecnicamente, começou essa temporada muito mal. Muitos erros de passe. Assim, é um jogador que cumpre muitas funções táticas, não estava bem na técnica, talvez esse gol aí deu um alívio, deu um respiro para ele. Já que o Nelson falou aí de Udinese e Palermo, bota na tela de novo aí pra gente lembrar mais uma vez os confrontos da série da Copa Itália, por favor, pessoal da Sportnet, que aí eu vou para outros times depois disso aí. Recapitulando, teremos Cagliari e Frosinone, teremos Udinese e Palermo, teremos o Milan recebendo o Lecce, teremos o Parma recebendo o Spezia, Verona enfrentando o Venezia, o Como enfrentando o Sassuolo, o Genoa enfrentando o Empoli e o Torino recebendo o Pisa. Vou pegar o gancho em um desses confrontos aí para falar do Como com o Caio Bittencourt. O Como que vai pegar o Sassuolo na Copa Itália e conseguir uma boa vitória nesse final de semana contra a Fiorentina jogando fora de casa, Caio. É aquele time que você vê que assim, ainda tem muita coisa para acertar, mas ao mesmo tempo você vê muito potencial. Então assim, você pode ter a tranquilidade de que se você sabe que tem arestas a serem aparadas ali, você tem um treinador capacitado, um treinador que acredita muito no projeto, né? Não foi a primeira vez que pegaram ali a fala do Fábricas no pós-jogo, e ele está muito imerso, né? Ele acredita muito no projeto do Como, e a gente vê muita qualidade, né? Agora, tem coisa para consertar ainda, né, cara? Sempre tem coisa a consertar, sobretudo quando você insere muita gente no elenco, como é o caso do Como. Porque, sobretudo, você tem uma galera que não estava aí. Se você, por exemplo, pega o time que começou como titular diante da Fiorentina, pega só, vamos lá. Você tem o caso do Kun, que não estava lá na temporada passada. Você tem o caso do Morata, você tem o caso do Rodrigues e do Adai, que entraram no segundo tempo e não estavam na temporada passada. O do Vicas chegou em janeiro, Butes chegou em janeiro. Você tem, assim, querendo ou não, toda uma adaptação técnica, você tem todo um entrosamento que vai se adquirindo ao longo dos dias, que é fundamental para isso. E assim, você tem o Diego Carlos também, brasileiro, que jogou também nova chegada do Como. Então, assim, num cenário que tudo muda a toda hora, você tem que ter um pouco de paciência, mas, sobretudo, também saber de tudo isso.
para fazer o negócio funcionar. E até por isso o Fábregas tem adotado o discurso público de paciência. E se esse discurso público de paciência serve para o Como, também serve para o outro lado, acredito eu. Não acredito que isso não valha para a Fiorentina, com todas as mudanças que teve fora de campo, com uma Fiorentina que na direção parece que de um lado você tem o Commisso mais pensando em como construir o Artemio Franchi. Aí você vê nos jogos da Fiorentina toda essa, aí onde está a famosa curva Fiesoli, que ainda está em processo de construção. Você tem uma Fiorentina que na direção, depois da morte do Joe Baroni, parece que ainda está ali se recobrando de como as coisas funcionam e tudo mais. E o Pioli vai ter um pouco de trabalho para isso, sim. Vai ter um pouco de você fazer todos esses reforços funcionarem, fazer reforços que foram pagos caro junto a outros clubes italianos funcionarem, tanto o caso do Nicolo Caviglia, quanto o caso do Roberto Piccoli, do Fazzini, do Simon Son também, que veio do Parma. São nomes interessantes, mas que precisam de um tempo de encaixe, precisam de um sistema mais claro e de um pouco de paciência para ver como as coisas irão funcionar. Nelson, eu não vou nem perguntar muito da Fiorentina para você, porque assim, acho que dá pra gente resumir a Fiorentina em 10, 15 segundos, né? Mas assim, isso não começa a tirar um pouco assim do brilho do projeto. Não tô nem falando assim do clube, que é a instituição histórica e tal, mas quando você começa a ver esse tipo de coisa acontecendo, jogo sim e jogo também, dessa montanha russa, dessa oscilação muito grande, você começa a questionar direção, comissão técnica. Já é muito cedo na temporada? Eu acredito que não, porque são erros que estão vindo de temporadas passadas, né? A gente pode ir a 2, 3 temporadas atrás e pegar um panorama parecido. Mas queria saber a sua opinião, se isso também já não está um pouco desgastante, apesar de ser um comecinho de temporada, né? Também não dá pra gente falar muito, porque é a 4ª rodada, mas como eu falei, coisas que estão vindo de outras temporadas, né? A torcida já tá bem no limite, né? Terminou o jogo contra o Como vaiando o time. E é um tipo de vaia que, assim, dá uma poupada no Commisso, porque sempre que o Commisso aparece publicamente, ele acaba sendo bem recebido e tal pelo público e tal. Não poupa tanto o Daniele Pradè, diretor, né? Já foi bastante criticado. Era muito voltada ao Palladino antes e voltada ao elenco de maneira assim, geral. Anteriormente, algumas peças, como por exemplo o Milinkovic, que não está mais, né? Saiu e até está tendo um bom desempenho no Nottingham Forest. Mas continua, eu acho que falta um pouco de solidez defensiva no final das contas, porque, por exemplo, o Moise Kean não começou a temporada tão bem assim na Fiorentina. Na seleção ele rendeu, na data FIFA foi bem, mas ainda está zerado pela Fiorentina. Não está parecendo tão lúcido quanto em outros momentos da temporada passada, né? Então acho que falta um pouco de solidez, e aí você vê algumas peças meio que jogando pontos fora, né? No jogo agora contra o Como mesmo, teve uma falha defensiva nos 2 gols, né? O Kemp sobe meio sozinho, né? Tem uma falha, não me recordo de quem agora, mas enfim, o Ranieri fica meio perdido ali no meio. É um cara também um pouco inconstante, é capitão do time, né? Mas ele fica ali um pouco perdido. E tem o jogador da cobertura, que foi o Gosens, né? Até foi o Gosens, então um cara que até é bastante... que dá pontos também, mas dessa vez ele falhou na jogada aérea. E depois um erro do Pongracic, né? E até do próprio Derré também. Mas esse aí dá para eximir um pouco, porque ele faz mais coisas boas do que ruins, né? Foi um dos melhores goleiros da última temporada.
apesar de ter falhado nesse gol da virada do Como. Acho que falta um pouco de mentalidade. E esse é um problema de você ir chegar em muitas finais consecutivas e perder, né? Que foi o caso da Fiorentina. De ir longe em competições, mas não conseguir virar a chave. É uma coisa que às vezes colocam como um possível obstáculo psicológico para a Inter dessa temporada. De como é que você vai superar um fracasso, né? Mentalmente falando. Então acho que a Fiorentina, ela parece... enfim, no caso a Fiorentina é diferente, né? Porque no caso da Inter foi um fracasso diferente. E no caso da Fiorentina é uma questão de... É um time que não tem um hábito de lutar por títulos, que apareceu a possibilidade maior por causa da Conference League, que fez com que a Fiorentina pudesse fazer boas campanhas, ir a 2 finais, uma semifinal e, eventualmente, a final da Copa Itália. Então, a gente coloca aí 4 campanhas e também a própria questão de sonhar com um posicionamento melhor no campeonato italiano e não conseguir. Então, são muitos limites e aquilo começa a desgastar. Então, por mais que alguns desses jogadores não tivessem nos elencos anteriores, isso pesa. E muitas vezes são jogadores que são contratados de times menores, que também não têm esse hábito de brigar por vagas europeias ou títulos e tudo mais. Então eu acho que tem uma limitação aí psicológica muito grande. E o Pioli é um cara experiente, eu acho que estaria um pouco na conta dele fazer isso sumir, né? Porque você vai depender dele, talvez. Eu ia falar do De Gea, mas o De Gea também passou por tantos problemas no Manchester United depois de uma fase um pouco mais vencedora, né? De também estar no Atlético de Madrid competitivo, na seleção espanhola também competitiva, mas ele vem de um momento mais complicado, né? Num dos clubes que talvez tenha um dos piores problemas para resolver, para voltar a ser grande, que é o Manchester United no futebol mundial, né? Então, não sei se ele é exatamente um jogador para se contar muito nesse aspecto. Eu acho que teria que ser uma espécie de pacificador, digamos assim, do lado de fora do campo. E acho que talvez o Pioli seria o cara. Inclusive, para isso eu falei até que ele poderia dar essa estabilidade, mas não é o que está acontecendo ainda. A Fiorentina não conseguiu ainda fazer bons jogos. Não é o caso de tropeçou e tal, mas jogou bem, não. Não fez bons jogos até o momento. O Napoli passou por cima, fez um bom primeiro tempo contra o Como, mas sumiu no segundo. Teve problemas de criação contra o Cagliari na estreia, um 0-0 bastante insosso com o Torino na segunda rodada. Então é um time que ainda está devendo. O Pioli também ainda não achou taticamente o jeito de fazer esse time jogar. Já mudou de esquema tático, já jogou com 3 na defesa, contra o Como foi um 4-4-2 com o lateral duplo do lado direito. E, enfim, ainda está um pouco difícil de entender o que ele quer. Acho que ele também não conseguiu perceber qual é o nível de potencialidade do elenco que ele tem na mão. Então, só que enfim, né, o tempo passa e aí a gente vê a Fiorentina ainda com 2 pontos só e outros times que a gente até contestava podendo se aproveitar disso no início de campeonato, né? Se a gente vê, por exemplo, a Atalanta, a gente criticava bastante e colocava ali a Fiorentina, por exemplo, pensando em vaga europeia com a vantagem sobre a Atalanta, e hoje a vantagem é da Atalanta, tem 6 pontos de vantagem. Então, começa a perder terreno e se não resolver isso rápido, a tendência é piorar, né? O terreno aumentando pouco a pouco, essa desvantagem. E a gente fala de outros times, como o próprio Como, o Bolonha também, e tem a Lazio também, né, que não tá mais ou menos na mesma situação da Fiorentina. Então são 2 times que estão com dificuldades e isso acaba abrindo espaço para outros, né? Eu vejo no momento que tem, por exemplo, Napoli, Juventus, o Milan, a Roma e até a Inter, porque a Inter, apesar de ter perdido para a Juventus, fez um jogo bastante razoável em vários momentos. Então acho que tem uma questão de tabela aí que faz com que a Inter fique um pouco mais para baixo. Eu vejo esses 5 times um pouco à frente e uma ou 2 vagas, né, vai depender do desempenho ali de Copa Itália, de competições europeias,
E a Fiorentina perdendo muito espaço, né, nessa briga já de cara. Ô Caio, eu cravei no começo aqui da temporada, que o meu hot take, né, dessa temporada da Série A seria a Atalanta não conseguindo vagas em competições europeias. Só que se a Fiorentina não ajuda, se o Bologna até agora também não conseguiu assim, fazer... Teve bons jogos, mas com oscilações muito grandes. A Inter eu acredito que ela vai subir bastante, né? Não é o momento de falar da Inter hoje, mas acredito que vai chegar lá em cima. Acho que a Atalanta vai acabar conseguindo me contrariar, até porque é uma das equipes que ainda não perdeu nenhum jogo nessa Série A, né, Caio? Embora você tenha salientado bem aí em outra participação sua, que não viu bola contra o PSG, né? Mas dá pra falar que tá indo por um bom caminho na Série A pelo momento e pela expectativa baixa que a gente tinha diante de uma transição tão grande, né? Exatamente. Acho que assim, a gente ter colocado a régua da Atalanta tão baixa, de certa forma, colabora com que a gente assim se surpreenda positivamente com o que a Atalanta apresentou no campeonato. Acontece que assim, a régua Gasperini será eterna. Eterna porque estamos tratando do cara que, em desempenho, se tornou o maior treinador da história da Atalanta, levou a Atalanta a lugares nunca antes alcançados por ela e, de certa forma, é outra coisa, é outra situação, outro contexto. Agora, desse começo para o Juric, pode ser importante, sobretudo, para a torcida da Atalanta ter paz com o Juric e o Juric ter paz com ele mesmo, considerando o 24-25 horrível dele em Roma e Southampton. Não é possível que ele tenha desaprendido tudo, que o esquema dele talvez não sirva mais para nada. Eu acho que ele tem seu valor, acho que você pode agregar bastante, só que a Atalanta ainda tem algumas questões a resolver. A Atalanta tem questões de desempenho a resolver para ela, de certa forma, crescer no campeonato, crescer na temporada, e tem questão fora de campo, porque querendo ou não, depois de toda essa novela aí, o Lookman pode voltar. Agora o Lookman está à disposição. Tudo bem, o pessoal tanto das duas curvas ali do Gewiss Stadium ou Atleti Azzurri de Itália, como você preferir, com o seu naming rights, o pessoal ali tá meio injuriado com ele, que ele foi traidor, que não sei o que tal. Mas a melhor maneira do Lookman, assim, pelo menos fazer as pazes, agora é jogar bola. Pelo menos até janeiro, que tem Copa da África, que ele fatalmente vai ser convocado pela seleção nigeriana, tudo mais, é hora do Lookman fazer as pazes com a torcida. E ninguém melhor como aliado para o Juric e para essa Atalanta do que você ter um Lookman da vida, você ter opções ofensivas para essa Atalanta. Opções ofensivas para a Atalanta trabalhar. E olha que o desempenho não tem sido ruim. A gente esperava o Juric pela defesa, mas sobretudo a Atalanta desse início foi, junto com o Napoli, a segunda equipe que mais fez gols no campeonato. Dá pra buscar, até porque Kristovic chegou muito bem, né? Não chega a ser uma surpresa não, quem acompanha o Kristovic de outras temporadas chegou muito bem. Nelson, vamos fechar essa edição falando do derby, né? Se a gente saísse daqui sem falar do derby, é pra fechar, né? Pra a gente não fazer mais programa, né? Mas foi um derby em que não achei um bom jogo, não achei um grande jogo, até porque eu tive que acordar às 6h30 da manhã para ver essa desgraça. Então, assim, teria que ser a batalha do século, né? Teria que ser a luta do bem contra o mal para eu poder ficar mais animado. Mas eu não achei um jogo muito bom e, fora a questão da qualidade do jogo, a Lazio não consegue se encontrar, né, Nelson? Um Lazio que vai sofrer até janeiro, né? Porque, por mais que o elenco não seja ruim, também é muito ruim você não mudar nada. E que foi o que aconteceu com a Lazio, por obrigação, enfim, né, por
erro de estratégia do Lotito, né? Isso aí vai tudo na conta da diretoria, porque foram gastos que estavam ali já para cair, né? E sabia quando é que era, sabia o que é que ia acontecer, o que ele acreditava que ele ia conseguir fazer com que uma normativa que já está valendo agora fosse valer lá para trás. Ele contou com o poder político dele e ele se deu mal. Ele talvez não tenha se dado mal, né? Porque ele não tá nem aí. Mas a torcida da Lazio se deu mal, né? Ficou bem chateado. Porque assim, o Sarri tem nas mãos um bom time, mas talvez não seja o time que ele quer, né? Uma peça ou outra ele poderia querer trocar e tudo mais, e não pôde, né? A Lazio só negociou mesmo de um jogador que estava no elenco, né? O Chauná acabou saindo para o Burnley, mas depois quase ninguém mais saiu, né? Jogadores emprestados voltaram, teve que usar o Cataldi, e o que eu acho até achava um erro, né, o Cataldi sair da Lazio, porque o cara é torcedor da Lazio, ele sempre joga bem na Lazio, e no próprio derby ele quase empata o jogo no finalzinho. É um cara que é bom na bola parada, é um cara que taticamente cumpre a função ali de cabeça de área. Para mim é um jogador muito útil, e é um tipo de atleta importante de se ter no elenco, quando você tem, enfim, uma rivalidade tão forte, inclusive, né? Que se coloca às vezes até à frente de outras coisas lá na Cidade Eterna. Mas o interessante, né, desse derby é ver o renascimento do Pellegrini, né? Que eu não ia jogar, perdeu a faixa de capitão. Gasperini praticamente mandou ele embora, disse que era um jogador que ele não contava muito. A diretoria colocou como meta negociar o Pellegrini agora ou na próxima janela, mas prioritariamente na janela que passou. Não conseguiu, porque senão ele ia sair de graça, e eles não querem que o Pellegrini saia gratuitamente. Acabou que ele ficou, acabou que ele foi escalado surpreendentemente no derby, e ele foi lá e contou com uma grande falha do Nuno Tavares, que depois que começou a se lesionar, o futebol dele simplesmente desapareceu. Fez um início de campeonato fenomenal, né, pela Lazio do ano passado, empilhando assistências e tal. Muita gente achou que ele seria inalcançável, né, pelo número de assistências que ele conseguiu no início do campeonato, mas ele simplesmente se machucou, nunca mais passou meses sem dar assistência e perdeu várias posições nesse ranking, e já começa esse ano muito mal, né? Falha no derby, e o nível de falha que ele teve é um tipo de coisa que deixa a pessoa marcada em Roma. E quando você depois recebe uma crítica feroz de Paulo Di Canio, que hoje é comentarista, mas que é ídolo da Lazio e ídolo principalmente de partes da torcida da Lazio, né? Quando você recebe críticas tão ferozes dele, isso é bastante complicado de lidar. Assim, o futuro do Nuno Tavares fica bastante comprometido, eu acho. Meio que o Di Canio disse assim, se eles se livraram do cara na Premier League é porque ele não presta. Falou alguma coisa mais ou menos nesse sentido aí. E, enfim, alguns outros jogadores que têm problemas, né? Por exemplo, Bellarriani, que foi expulso no derby, é um cara que tem 9 jogos, não tem nem 350 minutos pela Lazio, tem 2 cartões vermelhos. Então, são algumas peças aí que estão comprometendo, né? E acho que a temporada vai ser muito dura para a Lazio. Já está começando a ficar difícil brigar por vaga em competições europeias. Só que a gente também tem que pensar, assim, se há alguma coisa de positivo nisso, é que nos 2 anos anteriores, a Lazio também perdeu 3 dos seus 4 primeiros jogos, né? A Lazio somou 3 pontos também. E conseguiu vaga em competições europeias em 2024. Em 2025 não conseguiu, porque deu mole na última rodada e perdeu em casa pro Lecce. Mas estava com a vaga praticamente assegurada ali e acabou perdendo. Mas a gente pode pensar, muito ruim, 3 anos seguidos, um início de campeonato nesse nível, que é o pior início de campeonato dos últimos 50 anos, 3 seguidos, e está acontecendo de novo, só que dessa vez a gente não tem nem jogadores que acabaram de chegar,
ali para dizer, um problema de adaptação, vai melhorar. Porque não, porque esse elenco é o mesmo da temporada anterior. Então, é período complicado aí para a torcida da Lazio. E já pensando em Roma, o inverso, né? Porque você tem o início de trabalho com o Gasperini, que são 9 pontos em 12. E como a gente via sempre na Atalanta, o Gasperini, os trabalhos dele começam a ficar melhores na segunda parte da temporada. Então, se isso acontecer de novo com a Roma, a torcida tem motivos para ficar bastante animada, né? Até porque a temporada passada a Roma também teve uma segunda parte de temporada muito mais forte do que a atual, né? Inclusive a Roma é um dos times que mais pontuaram em 2025 nos 5 principais campeonatos europeus. Da Roma, a Roma ficou... Eu não vou lembrar o número de jogos agora que ficou invicto não, mas ficou praticamente um turno inteiro invicto. Posso estar errado, mas acho que foram 17, 18 jogos de vencedor. 19, se não me engano. Então, assim, falaremos mais de Roma na próxima edição, porque o tempo tá curto aqui, mas de fato, se o trabalho do Gasperini engrena mais na segunda temporada, o time vai ser o Harley Globetrotters, né, na segunda parte da temporada. Só fechar então mais essa edição aqui, lembrando mais uma vez os confrontos da Copa da Itália, que vão passar aqui na Sportnet. Cagliari e Frosinone, Udinese e Palermo, Milan e Lecce, Parma e Spezia. Temos também Verona contra o Venezia e Como e Sassuolo na quarta. E na quinta, fechando essa rodada, Genoa e Empoli, Torino e Pisa. Vou fechar essa edição aqui com belas imagens, eu diria, com belas imagens para quem curte camisas de futebol e também para quem curte Dua Lipa, né? O Palermo tirando uma onda aí, porque todo mundo usando IA para botar a foto aí da Dua Lipa com camisa de time, e o Palermo resgatou lá em 2023, quando teve um ensaio com a Dua Lipa, falando que o Palermo usa a galera de carne e osso, né? Que não precisa do designer não, que eles fazem um ensaio com a pessoa ali. Então, deixo esse presente para vocês aí que estão assistindo aí, uma bela camisa vestida por uma bela senhorita. Terça-feira, o Palermo jogando então na Copa da Itália contra o Udinese. Quem sabe Dua Lipa não estará em casa vendo o jogo pela Sportnet vestindo essa bela camiseta do Palermo, ou essa, ou a da temporada atual do Palermo, né? Já que o Palermo disse aí que não precisa de IA, talvez a Dua Lipa esteja vestindo essa camisa aí. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu e nos escutou até aqui. Voltamos em breve para falar sobre muito mais, como sempre, do futebol italiano. Até uma próxima. Arrivederci, tchau.